E nós estamos com a nossa nova série do mês de julho, Histórias do Meu Melhor Amigo. Como eu falei na semana passada, esse tema eu pedi autorização para o Marcos Botelho, pastor presbiteriano, muito querido, meu amigo. Ele fez uma série de vídeos de 1 minuto, 2 minutos, sobre as parábolas. E ele colocou esse tema, Histórias do Meu Melhor Amigo. E eu não vejo um nome melhor para falar sobre parábolas do que senão esse. E aí eu liguei para ele: olha, eu estou querendo fazer uma série lá em Mogi, na minha igreja, você me empresta o seu tema? Ele disse: sim, vai em paz, nem precisa dizer que é meu. Eu falei: não, eu vou fazer questão de dizer que é seu o tema. As pregações, não, mas o tema é dele sim. E nós conversamos semana passada sobre 2 parábolas. Falamos da questão, no domingo passado, da moeda perdida. Hoje eu falo de uma parábola também muito tranquila, de manhã. À noite nós temos uma parábola das mais intrigantes, que os discípulos ficaram olhando um para o outro e não conseguiram compreender. A gente vai começar a partir de hoje à noite a trazer as parábolas que são um pouco mais difíceis de interpretarmos. E nosso desejo é pensar na aplicação dessas parábolas para a gente vivê-las aqui, os seus ensinamentos no chão da vida. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, porque a história do meu melhor amigo de hoje, ela é exclusiva do Evangelho de Lucas. Você já percebeu que Lucas é o único que conta algumas parábolas? Por exemplo, a seção de achados e perdidos só tem em Lucas 15. É só Lucas que fala do filho, dos 2 filhos perdidos, da moeda perdida, da ovelha perdida. Essa parábola é exclusiva também do Lucas. Fernando, coloca aqui para mim, Fernando, para que eu possa acionar. Lucas 18, de 1 a 8, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse foi o objetivo da parábola. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, eu vou fazer justiça, para que ela deixe de me importunar. E o Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? 3º episódio da nossa série é a viúva perseverante. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós abrimos a Tua palavra nesse texto conhecido, nessa história que o Senhor contou, tão conhecida, mas nós queremos olhar para essa história de um jeito diferente nesta manhã. Permita, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza, e que apesar de mim, o Senhor fale de maneira especial nos nossos corações, nesta hora, Pai. Cuida daqueles que vão ter acesso a essa palavra durante a semana, que eles também saiam edificados, encorajados e confrontados com essa história do nosso melhor amigo, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Fala com a gente, bondosamente pedimos assim, oramos assim no nome de Jesus, amém, amém, amém. A parábola sobre um juiz injusto e sobre uma viúva que é persistente, que é absolutamente perseverante, ela é exclusiva do Evangelho de Lucas. É uma história que Jesus conta logo após ele falar sobre a sua segunda volta. É interessante a gente pensar nisso. Lucas 17, os últimos versículos, Jesus está dizendo para os discípulos o que vai acontecer quando ele voltar. Como é que ele vai encontrar as pessoas quando ele voltar? E imediatamente após esse discurso, Jesus começa a falar dessa parábola para os seus discípulos. E ele vai contar para os seus discípulos sobre a história de um juiz que não teme a Deus, que está num lugar onde ele deveria fazer justiça, mas ele não faz porque ele é uma pessoa injusta.
E ele vai contar a história de uma viúva, que é uma pessoa pobre, e que precisa, ela tem uma causa para ser resolvida, porque há um adversário que a está lesando. E essa mulher vai clamar continuamente, pedindo para que esse juiz intervenha, interceda ao seu favor, mas esse juiz não vai fazer justiça. Na Palestina do século I, essas duas figuras eram bastante comuns. Uma viúva, pobre, que não tem como se sustentar, que não consegue trabalhar, e que vai viver à mercê do favor dos seus filhos, para o resto da sua vida. Tem uma condição social muito complicada, não há benefício absolutamente nenhum por parte de Israel. E a gente lembra que Israel está sob o domínio do Império Romano, e nós temos a figura de um juiz que é injusto, de um juiz que não tem decência. E essa figura era muito popular na Palestina no primeiro século. Por quê? Porque a gente tem que recordar que os juízes que eram colocados nas aldeias dos judeus eram estabelecidos por Roma, capital do império. Era Roma que designava juízes para arbitrar sobre questões criminais e para defender os interesses de César, os interesses do imperador nessas aldeias. E o que é mais impressionante é que esses juízes, que eram gentios e eram incrédulos na sua grande maioria, eram reconhecidos como gente corrupta, gente imoral. E gente assim era escolhida pelo imperador para ser um juiz nas aldeias dos judeus. E esses juízes, eles são absolutamente indecentes. E eles são sustentados para a tristeza, para a agonia dos judeus. Eles são sustentados pelo tesouro do templo. Quem paga o salário de um juiz incrédulo, gentil e corrupto são os próprios judeus. É por isso que os judeus, diz o historiador Flávio Josefo, que eles chamam esses juízes estabelecidos por Roma nessas aldeias de juízes ladrões. É por isso que eles picham os muros da cidade. É por isso que tem uma hashtag juiz ladrão, que rola solto nas redes sociais, porque esses juízes reconhecidamente são imorais, são indecentes e são corruptos. Não há dúvida nenhuma que nessa parábola Jesus está se referindo a um desses juízes. Um desses juízes que não teme a Deus, um desses juízes que está no lugar errado, porque um juiz precisa fazer justiça, mas ele não faz. E esse juiz, ele não tem nenhum problema de consciência com isso. Esse juiz, ele não se incomoda de não fazer justiça para uma viúva pobre. Ele não tem problema de consciência de não querer ajudar uma mulher que está sendo lesada. E essa mulher, ela recorre a esse juiz. E é bom a gente lembrar que nós estamos diante de uma cultura machista no século I na Palestina. Os tribunais de justiça não eram feitos para mulheres. Mulheres não poderiam ser atendidas num tribunal. Precisaria ter o auxílio de um homem, de alguém da família. Muito provavelmente essa viúva, ela não tem ninguém na sua família, não tem um homem na sua família. E ela decide procurar o juiz. E ela só tem uma fala para esse juiz: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. E esse homem, ele fecha os ouvidos, porque ele é um juiz injusto. E ele não vai atender a essa viúva. Irmãos, é bom quando a gente pensa na questão de um juiz injusto, é bom a gente recordar qual é o princípio bíblico, até porque tem algumas meninas que estão fazendo direito na nossa igreja, algumas que já terminaram e que sonham em ser promotores e juízes, né, Natália? A Bíblia, quando fala de juiz, olha esse trecho, gente, 2 Crônicas 19, 5-9.
falando do rei Josafá, ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Josafá deu as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com um coração íntegro no temor do Senhor. O rei Josafá, ele conseguiu captar a essência de um juiz, de alguém que vai precisar julgar a causa das pessoas para fazer justiça. Josafá estabelece que o Deus da justiça, ele não se contenta com qualquer outra coisa, a não ser nobreza e justiça por parte daqueles que estão no poder, no sistema judiciário. Esse juiz dessa parábola é um juiz completamente divorciado do princípio bíblico do estabelecimento de justiça por parte do judiciário. A história que o nosso melhor amigo conta para a gente, sobre uma viúva persistente e um juiz injusto, ela tem pelo menos três recomendações que eu e você precisamos dar muita atenção. A primeira recomendação é esta daqui: diante das injustiças, sempre busque o socorro do justo juiz. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Gente, quando nós lemos esta parábola, e quando nós percebemos uma descrição de um juiz injusto, nós precisamos olhar que há um contraste sendo ensinado para nós. E esse contraste tem a ver com um caráter de um juiz da parábola que é injusto, que é indecente, que não tem empatia e que não quer julgar a causa de uma viúva. E a gente faz o contraste do caráter desse juiz indecente com o caráter de Jesus, com o caráter do Deus Todo-Poderoso, todo amoroso, que estará sempre pronto a nos ouvir, que tem prazer quando nós levamos para eles os nossos clamores, as nossas dificuldades, pelas adversidades que a gente passa na vida. Há um Deus que é justo juiz, que é todo poderoso e todo amoroso. Essa frase não combina num ser humano. Gente que tem todo o poder e gente que é todo amoroso, porque gente que tem todo o poder geralmente se corrompe pelo poder e não consegue ser amoroso. Mas Deus, o caráter do nosso Deus é um caráter que alia todo o poder e todo o amor. Quando nós olhamos para esta parábola, para essa história da viúva persistente, a gente não pode olhar para essa viúva, em primeiro lugar, sem antes olhar para o caráter de Deus, do Deus que é justo juiz, do Deus que julga as causas, e do Deus que quer que eu e você levemos para Ele as nossas injustiças, as nossas aflições, porque Ele há de nos ouvir. Sabe, gente, o juiz dessa parábola, ele faz a justiça, não porque ele é justo. Esse juiz injusto julga a causa daquela viúva, porque ele é egoísta. Ele não quer mais ser importunado por essa mulher que continuamente o persegue. Ele não tem ética, ele não tem empatia. Mas como ele é egoísta, ele não quer ser importunado, ele resolve fazer justiça. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus nos ouve hoje sobre uma situação que a gente precisa. Muitas vezes Ele nos socorre, nós nem agradecemos, e amanhã nós vamos pedir outra coisa para esse Deus, e esse Deus continuará nos ouvindo, porque esse Deus nos ama, porque o nosso Deus tem empatia. E Jesus de Nazaré é a imagem do Deus invisível, desse Deus todo-poderoso e todo amoroso.
E todas as vezes que a gente tem dificuldades, a gente precisa buscar socorro para o nosso justo juiz. Justo juiz. Algumas semanas eu recebi no gabinete um jovem ainda, dizendo assim: pastor, fui traído pelo meu melhor amigo no trabalho. Abrimos uma sociedade e ele estava desviando dinheiro e estourou uma bomba lá e a gente não tinha dinheiro para pagar na empresa. E aí descobrimos uma auditoria que ele desviou dinheiro. Ele tem todo o dinheiro em aplicação, ele tem todo o dinheiro em bens. E ele é meu amigo, meu melhor amigo. Eu fui falar com ele. E eu disse para ele: olha, eu te perdoo pelo que você fez. Só me ajuda a pagar essas contas aqui. E ele mesmo tendo dinheiro, ele disse para mim: se vira. Busque seus direitos na justiça. Nós temos um Deus que Ele nos socorre quando a injustiça da vida atravessa a nossa janela, bate na nossa porta e entra sem ser convidada. Nós temos um Deus que a gente pode recorrer, que a gente pode fazer justiça. Ele vai fazer justiça no nosso lugar. Semana passada, estava conversando com uma amiga da minha nora, uma menina crente, gente boa de Deus, enfrentou uma depressão, precisou ser afastada do trabalho, e ela estava pleiteando um auxílio, e ela levou todos os laudos do psiquiatra, todos os laudos atestando a sua incapacidade ainda para voltar. Ela precisa ficar mais um tempo, pelo menos mais 6 meses. E ela levou todos os laudos para uma perícia do INSS. E a perita nem olhou para ela os 5 minutos de consulta. Mas o que é interessante é que o laudo que essa perita fez não tinha nada a ver com o que a menina apresentou. Nada. A perita mentiu em todos os artigos que ela escreveu. Fernanda Gomes está aqui, a Fernanda Gomes passou por isso. Ela fez algo de igualzinho. E essa moça agora vai ter que voltar a trabalhar. Porque ela depende do salário, a família precisa, sem condição. Porque alguém que não tem empatia, que não tem ética, sequer avaliou a documentação. Para quem que a gente recorre quando a injustiça bate na nossa porta? Para um Deus que é todo amoroso, todo poderoso, e que diz que Ele não vai ser como esse juiz injusto. Ele há de fazer justiça, no tempo dele, do jeito dele. E enquanto essa justiça não for feita, Ele vai cuidar da gente. Amém? Mas há uma segunda recomendação que a gente precisa prestar atenção: persevere na prática da oração em dias adversos. O objetivo da parábola que Jesus conta para os seus discípulos está claro. Ele já diz no versículo 1, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca esmorecer e nunca desanimar. Olha, por que Jesus conta essa parábola? Pô, o verso 1 já diz para nós. Jesus sabe que a gente costuma desanimar. Quando a gente experimenta a água da aflição na nossa vida. Jesus sabe que a gente costuma esmorecer quando a gente atravessa um deserto. Jesus sabe que a gente costuma abandonar a oração quando nós somos vítimas de uma injustiça. E nessas horas, gente, dos dias maus, dos dias adversos, nessas horas eu preciso, como nunca, perseverar. Eu preciso, como nunca, fazer o que essa viúva insistente, perseverante fazia. Versículo 3, continuamente. Faz-me justiça, faz-me justiça. Diante de um juiz que é imoral, corrupto, indecente e não tem empatia, essa mulher persevera.
Essa mulher clama e eu preciso clamar também. Nos dias bons, mas especialmente nos dias ruins, em que humanamente falando a gente fica prostrado, em que humanamente falando a gente desanima. Dona Helena está aqui. Ergue a mão, Dona Helena. Ela passou por uma cirurgia bem invasiva. A gente pensou que estava tudo bem, que estava tudo certo. Ela voltou para fazer reavaliar a cirurgia e constatou que ela vai precisar fazer outra cirurgia. Um pouquinho mais problemática que a primeira. A vida nos surpreende sempre com uma adversidade. A mãe da Andréia Hong, que está internada, está com aneurisma. A primeira visualização do aneurisma diz que ele era tranquilo e todo mundo estava animado para operar. Fizeram uma tomo e descobriram que está com mais de 21 centímetros. E eles pediram 15 dias para estudar o processo da cirurgia, que vai ser super delicado e ela precisa fazer algumas coisas antes. Se der certo, eles vão entrar com essa cirurgia. A gente não estava esperando isso. Uma aflição, uma provação, ela chega sem avisar e muitas vezes a gente se desanima. Sabe qual é a palavra que Deus tem para nós essa manhã? Deus quer que a gente conjugue um verbo na primeira pessoa. Persevere em oração. Eu persevero. Você persevera. Nós devemos perseverar em oração. Precisamos pedir para Deus. Eu lembro quando eu me converti numa EBF e fui para os embaixadores do rei. O conselheiro deu uma aula sobre oração e ele ensinou assim: Deus responde oração de 3 maneiras. Deus responde sim, Ele dá na hora. Deus às vezes diz não para você, porque Ele tem um projeto melhor. Mas às vezes Deus diz, espera. E o espera não é nem sim nem não, é espera. E quando Deus fala para a gente esperar, a gente precisa orar. Com perseverança. Quando Deus diz não, gente, abre mão de orar por isso, que Deus já disse não. Você está imaginando que você está orando por um pedaço de pão, você está orando por uma serpente, e Deus está dizendo não, eu não vou te dar serpente, para de orar por isso. Mas quando você ora com motivos nobres e para a glória de Deus, e Ele diz espere, você precisa perseverar. Eu vou te dar alguns exemplos. Aqui nessa comunidade de fé, tem esposas que têm maridos que não se converteram ainda. Deus não falou sim, não falou não. Deus está dizendo para você esperar. Mas está dizendo para você esperar, perseverando em oração. Testemunhando. Porque é através do seu testemunho, que seu marido vai continuar sendo impactado. Não desista de orar. Às vezes você tem alguém na sua casa, um filho que tem um vício. Não desista de orar por ele. Mas pastor, eu estou orando há 2 anos e nada acontece, continue orando. Eu tenho um amigo que orou pela conversão do cônjuge dele 30 anos. E agora se converteu e se tornou uma evangelista de primeira. A gente precisa perseverar na oração. Você tem uma lista de oração? A gente deveria ter uma lista. Pegar a irmã Lourdes, está penteada, ela tem. Louvado seja Deus, a gente tem que ter uma lista. E na lista colocar esses pedidos que a gente está orando sempre. E ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Continue perseverando. Continue perseverando. Continue perseverando. Semana passada eu fiquei muito emocionado com uma história que me contaram aqui da Natália Batista, esposa do Lucas. Eles não estão viajando. A Natália, ela tem uma lista de oração, um caderninho de oração, e ela ora por pessoas que tiveram um bebê.
ela ora por pessoas que querem ter um bebê. E quando nasce outro filho, ela reabre a ficha daquela pessoa com um nome para orar. Todos os dias. E ela estava contando para Karen, olha, ela abriu o caderninho, olha aqui o nascimento do Matias. Estava orando desde essa data. Agora eu vou orar pela próxima. Que coisa linda. Lista de oração. Nos ajuda a perseverar em motivos que são nobres. Que bom, né, Saulo? Que você teve uma rede de apoio quando você lutava junto com a Camila para ter um filho. Quantas pessoas queridas dessa comunidade orou por você e hoje a gente se emociona com a Sara. Deus é maravilhoso. Nós precisamos perseverar diante do Senhor nas nossas questões, nas nossas batalhas. Continuemos orando, irmãos, com muita perseverança. Finalmente, terceira lição. Ore perseverantemente pela volta de Jesus. Parece que essa lição não tem nada a ver com essa história. Mas, gente, olha o versículo 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Preste atenção ali para mim. Essa parábola da viúva perseverante do juiz iníquo, ela se dá imediatamente a um discurso em que Jesus está fazendo no capítulo 17, do verso 20 a 37, em que ele está falando da segunda vinda dele. Ele não fecha esse discurso, ele emenda na parábola. E ele emenda na parábola, e ele termina a parábola, ele volta a falar da segunda vinda. Se ele vai encontrar, se ele, Jesus, vai encontrar pessoas com um coração cheio de fé nele quando ele voltar. Se ele encontrar gente que ainda conserva um coração quentinho pelas promessas de Jesus, ou se ele vai encontrar pessoas que não têm mais fé, e que têm um coração endurecido, incrédulo em relação às coisas de Deus, em relação à volta de Jesus. Sabe, gente, é quase, nessa conversa que Jesus tem com os seus discípulos, é quase como se ele estivesse recomendando uma oração escatológica, onde ele, no capítulo 17, fala de pessoas que estão com um coração muito duro, e que ficarão surpresas com a sua volta, gente que estava nos dias de Noé, por exemplo. Ele vai lembrar da mulher de Ló, e aí ele conta essa parábola e termina no versículo 8, olhando para frente, perguntando para os discípulos, será que quando o Filho do Homem voltar, pela segunda vez, ele vai encontrar gente que crê, que ama a ele e deseja a sua volta? Nós precisamos orar para a volta de Jesus. Sabe, gente, nós estamos vivendo dias em que nós, crentes, estamos tão distraídos com tanta coisa na nossa jornada pelo chão da vida, que tem crente que gostaria que Jesus não voltasse. Não é que não ora para Jesus não voltar, não ora e não deseja que Jesus volte. Nosso coração está ficando tão encravado nesse mundo, como o coração da mulher de Ló, que Jesus fala versículos antes, que se transformou numa estátua de sal, num monumento de incredulidade. E eu tenho a impressão que essa é a função do arqui-inimigo das nossas almas nesses últimos dias que a gente vive. Ele não quer nos destruir, mas ele quer nos distrair. E nós estamos preocupados com o dia a dia do cotidiano, estamos preocupados com o estudo, nós estamos preocupados com ganhar dinheiro,
nós estamos preocupados com como vamos gastar dinheiro. Nós estamos vivendo a vida nessa balada, nessa sintonia, como se a nossa vida fosse ser vivida eternamente aqui. E distraídos. Talvez o nosso coração não esteja cheio de fé assim. Eu não quero ser terrorista teológico, mas olhe para os dias que nós vivemos. A palavra de Deus nunca foi tão zombada, ridicularizada como nos dias que nós estamos vivendo. Eu lembro há 30 anos atrás, que se você falasse que era um pastor, as pessoas pediam para você orar na fila do banco por você. Lembro de quando a Bíblia tinha respeito. E nós podíamos ler a Bíblia em qualquer repartição pública. Hoje a Bíblia é zombada. A palavra de Deus é ridicularizada. A igreja de Jesus é afrontada. A iniquidade está crescendo num nível hard. A promiscuidade chegou num nível, no nosso país especialmente. Se Deus ressuscitasse um habitante de Sodoma e Gomorra e colocasse ele aqui no século 21, 13 de julho de 2025, esse cara de Sodoma e Gomorra ia ficar corado de vergonha. Nem no nosso tempo era assim. A coisa está muito feia, gente. E onde é que está o nosso coração? Nosso coração está preocupado em viver a vida numa casa em que não é o nosso lar. Porque aqui não é a nossa casa. Eu preciso que você olhe para esse texto aqui, em que Jesus está preocupado, essa expressão, entre aspas, contando para os seus discípulos, quando eu voltar, será que eu encontro fé no coração dos crentes em mim? E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer hoje de manhã. Eu desejo mesmo que Jesus volte. Olha o que acontece com países que não têm perseguição. Na Colômbia, 2 semanas atrás, as Farc, a guerrilha colombiana, mandou um recado via internet para 8 pastores mais influentes da região onde eles estão, os convocando para uma reunião. Esses 8 pastores estão desaparecidos sem dar notícias há 25 dias. Todos acreditam que eles estejam mortos. Olhe para a Síria. Recentemente pregamos sobre a Síria aqui. 22 de junho. Um ataque. Uma pessoa entrou numa igreja cristã. Com uma metralhadora, fuzilou todo mundo que ele conseguiu. Os que ele não conseguiu, ele tinha um dispositivo de bomba e ele detonou. 22 pessoas morreram. 22 cristãos. Eu estou dizendo que a gente está vivendo um cenário que é um cenário que mostra que a iniquidade ela está no nível hard. E esse mundo, queridos, que a Bíblia diz que jaz no maligno, aqui não é a nossa casa. Eu preciso orar para Jesus voltar? Sim. Quanto mais eu faço essa oração, mais eu me conscientizo de que aqui não é meu lugar. E quanto mais eu oro para Jesus voltar, mais eu vivo uma vida abençoada, porque eu sei que Ele vai voltar, num dia que eu não sei. E quanto mais eu oro para Jesus voltar, eu lembro daquelas pessoas que não têm Jesus no seu coração e que eu preciso falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então eu oro pedindo para Jesus voltar, eu lembro que eu sou peregrino nessa terra, e que eu quero povoar o céu falando de Jesus para as pessoas. Isso mantém o meu coração cheio de fé. Até Jesus voltar. Num dia, numa hora em que eu não sei. O diabo não quer nos destruir. Mas ele quer nos distrair. Ele quer que você não viva mais como um peregrino nesse mundo.
Ele quer que você se naturalize cidadão deste mundo, vivendo com o coração bem encravado. Eu lembro num culto retrô que nós fizemos, de um jovem que ingenuamente me procurou, e ele disse assim: pastor, Jesus não pode voltar, eu quero casar primeiro, e que ele não volte na minha lua de mel, ele espera. Eu sei que ele falou brincando, muito embora brincadeiras que a gente fala, às vezes traduzem um desejo do nosso coração, bem consciente nosso. Mas assim, gente, nosso coração está tão nesse mundo, que muitos de nós não gostaríamos que Jesus voltasse. Tão cedo, tão rápido. Esse mundo está cada vez mais complicado. Como é que eu termino a parábola dessa viúva perseverante? Lembrando que a gente precisa orar por socorro diante das injustiças da vida, sempre. Lembrando que a gente tem que perseverar na oração em todos os dias, especialmente nos dias adversos e maus. E que a gente precisa orar para que Jesus volte. E eu quero orar por você que está aqui, que talvez tenha se identificado com alguma injustiça que você esteja vivendo. Quero orar por você que está passando por uma luta, por uma adversidade. Hoje, gente, não apenas devemos orar pelas pessoas que estão enfermas, mas nós devemos orar pelos familiares das pessoas que estão enfermas. Só quem tem um parente internado, um amigo internado, alguém que vai sofrer uma cirurgia, só Deus sabe quanto essas pessoas vivem com preocupação. Vamos orar por essas pessoas, pelos familiares também. Você precisa de oração? Fique em pé onde você está. Eu gostaria de orar por você. Eu nem imagino o que você precisa, mas eu sei que Jesus está aqui e Ele quer abençoar a sua vida. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, por essa história do nosso melhor amigo, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, que nos lembra sobre o Seu caráter, que nos lembra, Senhor, sobre a Sua volta. O Senhor vai voltar, e nos dá, Senhor, algumas recomendações muito importantes, para a gente lidar com as injustiças que atravessam a nossa vida, orando perseverantemente para o Senhor. Deus querido, nós pedimos em nome de Jesus, por cada pessoa que está em pé. Algumas estão sofrendo porque tem um ente querido internado, algumas estão sofrendo porque foram vítimas de uma injustiça. Senhor, em nome de Jesus, acolhe, Senhor, o coração de cada irmão aqui, e acolhe cada pedido que está sendo feito nessa hora. Faz justiça, Senhor. Faz justiça, Senhor. Faz justiça, Senhor. Entra com livramento, Pai. Abençoe esses irmãos que vão passar por cirurgia. Que eles sejam bem-sucedidos, tenham alta. Que essas pessoas que estão internadas tenham alta, voltem para casa, em nome de Jesus. Oh, Deus querido, tem misericórdia de nós. Só temos ao Senhor a quem recorrer. E nós levamos para o Senhor os nossos clamores nesta manhã, pedindo para que o Senhor nos socorra, nos atenda, no santo, bendito e poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou pedir para você se colocar em pé, dê um abraço na pessoa que está perto de você, diga assim: que Deus abençoe você.